Pode um simples alinhamento mental nas primeiras horas do dia reconstruir os alicerces da sua realidade antes mesmo do sol atingir o ponto mais alto do céu? O segredo não reside em frases vazias, mas na firmeza com que se planta a semente da convicção antes que o ruído do mundo invada o seu silêncio matinal. Se você deseja que este vídeo alcance outras vidas que também buscam essa clareza mental, deixe seu amém nos comentários e inscreva-se agora, pois o que vamos aplicar aqui é o princípio básico da transformação pela renovação do entendimento. A técnica de repetição ao despertar, muito explorada no pensamento de Napoleon Hill, através da sugestão consciente, encontra sua raiz mais profunda na autoridade da Bíblia sobre o poder das palavras que proferimos. Quando a mente ainda está fresca, livre do desgaste das decisões cotidianas, ela se torna um solo receptivo para o que você declara. A transição entre o estado de sono e a vigília é a janela em que a sua consciência está mais aberta para determinar a frequência que ditará o seu dia. O que se repete em voz alta, com a intenção clara de moldar o espírito e a mente, não é apenas um exercício de autodomínio, mas um reconhecimento das verdades eternas que governam a sua própria existência. Antes de mergulharmos no que você precisa repetir, faça uma pausa real. Feche os olhos por um segundo, ignore qualquer distração ao seu redor e estabilize sua respiração. Não adianta realizar esse exercício como um robô, contando palavras sem vida. O que faremos aqui exige a postura de alguém que entende que a mente humana, se não estiver ancorada em princípios superiores, se torna um terreno para a ansiedade e a dúvida. A Bíblia ensina claramente que a morte e a vida estão no poder da língua. E hoje, ao amanhecer, você usará esse poder para alinhar seus pensamentos com uma disciplina que transforma a confusão em clareza. Exatamente como a mente de um estrategista deve ser. Senhor, Criador de todas as coisas e sustentador da minha vida, abro este novo dia colocando diante de Ti o território mais valioso que possuo, a minha mente. Tu conheces o peso dos pensamentos que tentam me dominar logo cedo, as preocupações com o amanhã e os medos que persistem em sussurrar fracassos. Pai, eu declaro agora, pela força da Tua palavra e pela disciplina do meu compromisso, que a minha mente não será um campo de batalha para a desordem, mas um santuário de paz e de clareza, pois a Tua presença em mim é a garantia de que não estou desamparado. Primeira confissão: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará nesta jornada que se inicia. Eu declaro que a minha mente está livre de toda ansiedade paralisante, porque a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Tudo o que preciso para realizar hoje, o Senhor já me deu a sabedoria e a força. Eu não sou fruto das minhas dúvidas, mas sim da Tua promessa inabalável. E por isso eu escolho depositar cada tarefa, cada desafio e cada decisão sob a Tua autoridade absoluta, confiando que a inteligência que vem do alto guiará os meus passos para longe do engano e para perto de todo propósito frutífero. Segunda confissão: a minha mente é renovada pela Tua verdade, que afasta qualquer mentira que tenta me dizer que sou incapaz ou limitado. Como está escrito, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e hoje o meu coração transborda da convicção de que sou filho amado, vocacionado para realizar o bem com excelência. Que cada palavra que eu proferir e cada pensamento que eu permitir que entre na minha mente hoje seja, acima de tudo, um reflexo do Teu caráter, da Tua justiça e da Tua bondade. E que eu não me deixe abater pelas sombras do pessimismo, pois a luz que vem de Ti é muito maior do que qualquer contrariedade que eu possa encontrar no caminho. Terceira confissão: eu me entrego completamente à Tua direção nesta jornada.
sabendo que os meus planos, quando alinhados aos teus, são firmados em rocha sólida e não em areia movediça. Senhor, que a minha persistência hoje não seja um esforço humano baseado apenas em métodos terrenos, mas uma demonstração de fé constante, onde trabalho como se tudo dependesse de mim, mas confio inteiramente que tudo repousa nas tuas mãos. Que a clareza que peço agora me permita enxergar as oportunidades de ser útil, de servir com amor e de manter a integridade diante de qualquer adversidade, guardando a minha consciência limpa e o meu espírito resoluto até o final deste dia. O sucesso na gestão da sua vida mental, sob a luz dos princípios bíblicos, difere profundamente do que a autoajuda mundana costuma pregar. Enquanto o mundo foca excessivamente no querer como fonte última do poder, a Bíblia nos convida à submissão como fonte de autoridade. É por isso que repetir essa oração ao acordar 3 vezes funciona como uma âncora. Ela tira o peso da sua responsabilidade excessiva e a transfere para a soberania de Deus. Quem confia em si mesmo como única fonte de energia mental esgota-se antes do meio-dia. Quem, contudo, inicia o ciclo diário com a entrega absoluta, ganha uma resiliência que nenhum método humano isolado é capaz de sustentar por longo prazo. Observe como a sua mente muda quando você substitui o fluxo incessante de autocríticas por uma estrutura de declarações de fé. O pensador Napoleon Hill enfatizava a necessidade de uma queima de desejo, um objetivo tão claro que a mente não conseguiria mais pensar em outra alternativa a não ser a conquista. À luz da Escritura, esse desejo não é cobiça, é determinação alinhada. É quando você para de flutuar entre ideias dispersas e decide que, naquele dia, a sua mente será uma serva da sua missão e a sua missão será um reflexo da vontade de Deus. Imagine que o seu pensamento matinal é uma bússola. Se você a calibra com a própria ansiedade, ela girará sem direção. Se a calibra com a verdade divina logo cedo, ela apontará ao norte, não importa o quanto a tempestade de tarefas tentará desviar o seu curso. Muitos perdem horas preciosas do dia apenas tentando colocar a mente no lugar. Com essa prática, você entra no seu dia com a clareza de quem já resolveu o principal conflito, o conflito interno entre a autoconfiança e a entrega, entre a pressa e a prontidão. A mudança que você vai observar não será mágica, no sentido de que os problemas desaparecerão instantaneamente, mas será estratégica, no sentido de que a sua resposta a eles será completamente distinta. Onde antes via um beco sem saída, você começará a notar caminhos de alternativa. Onde a reclamação ocupava o espaço disponível na sua mente, a solução começará a ocupar a lacuna. A repetição cria vias neurais, mas o seu propósito bíblico dá a essas vias um destino superior. Para que isso não fique apenas no plano das ideias, entenda o contraste direto. A pessoa que acorda sem propósito permite que os problemas do mundo definam o seu estado emocional. Ela se levanta e a primeira coisa que faz é reagir aos outros, às mensagens, às notícias, às pressões. A pessoa que domina sua mente ao acordar decide o estado emocional antes mesmo que qualquer um desses fatores externos tenha a chance de alcançá-la. É a diferença entre ser o motorista ou o passageiro da sua própria vida. Se você notar um certo desconforto nos primeiros dias, não se assuste. É o efeito de tirar a mente do seu estado de inércia habitual. O hábito do desânimo ou da dispersão mental é muito confortável por ser conhecido. Mudar isso exige uma força de vontade disciplinada. A Bíblia chama isso de renovação. Não é algo que acontece sem que você decida conscientemente abandonar o jeito antigo de pensar para abraçar o novo. Cada uma das 3 repetições serve a um propósito específico neste alinhamento. A primeira acalma o ímpeto da sua carne, que quer se desesperar.
A segunda firma o seu compromisso com a verdade, que sustenta o seu intelecto. A terceira lança o seu olhar para o horizonte do dia que se encerra, preparando você para colher o que foi plantado com essa clareza logo cedo. É uma progressão, não um simples mantra repetido sem alma. O que quase ninguém te conta é que essa disciplina não é para os dias em que você se sente motivado. Pelo contrário, é precisamente nos dias em que a vontade não vem, em que a motivação está distante, que a repetição se torna a sua salvação. O hábito torna-se o seu escudo. Quando a sua mente quer se perder, o seu hábito, já sedimentado pela repetição consciente, traz você de volta ao eixo. A força não está no seu humor de manhã, está na constância com que você aplica essa verdade à sua própria existência, dia após dia, sem exceção. A especificidade deste exercício é o que garante que ele não se torne apenas mais um ritual vazio que a internet propõe. Note que em cada confissão tocamos em pilares fundamentais: a dependência de Deus, a identidade como filho e a responsabilidade da ação. Sem a dependência, vira orgulho. Sem a identidade, vira religiosidade. Sem a ação, vira fanatismo. A união desses três pontos é o que Napoleon Hill chamaria de um plano mestre, e o que as Escrituras confirmam como um caminhar em espírito e em verdade. Não tente mudar toda a estrutura da sua vida em uma única manhã. A paciência é parte integrante da sabedoria. Muitos que começam essa prática desistem logo porque esperam um milagre catastrófico nas próximas 2 horas. A mudança real, aquela que se firma nos alicerces da sua personalidade, é silenciosa. Ela começa com a percepção de que, de repente, em uma situação estressante, você não reagiu com raiva ou pânico. Você manteve a compostura. Ali, no sucesso dessa pequena vitória invisível, é onde o efeito da sua disciplina matinal realmente se manifesta. Observe que quanto mais você pratica, menos esforço consciente será necessário para acessar esse estado de clareza. No começo, cada frase será uma batalha para se convencer da verdade que está dizendo. Com o tempo, essa verdade se tornará o padrão, a configuração de fábrica da sua consciência ao despertar. É exatamente assim que se forja o caráter, através de uma insistência sagrada em nunca desviar da verdade, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor gritam o contrário. Este não é um convite para você acreditar em mim ou em qualquer autor de best-sellers. É um convite para você testar a veracidade da palavra aplicada à prática do seu cotidiano. O que foi exposto aqui é o início de um processo que não terá fim enquanto você estiver respirando. Existe um detalhe fundamental nessa história. A repetição não muda a realidade das coisas. Ela muda a sua percepção da realidade, e é essa percepção alterada que, por fim, forçará a sua realidade a se adequar à sua nova convicção. É um ciclo que, uma vez iniciado com a devida seriedade, torna-se imparável. A repetição, quando carregada de um propósito, funciona como um cinzel que retira o excesso de dúvida que cobre a sua capacidade de agir. Pense, por um instante, na diferença entre quem apenas deseja o sucesso e quem, ao despertar, já assume a postura da vitória antes mesmo de qualquer obstáculo aparecer. O primeiro é como uma folha ao vento, levado pelas circunstâncias do dia. Um e-mail desagradável, um atraso no trânsito ou uma palavra ríspida, e todo o seu planejamento interno desmorona. O segundo, contudo, é como uma árvore cujas raízes bebem de um lençol freático profundo que não seca, não importa quão forte seja o sol da tarde. A pergunta que deve ecoar em você não é se essas palavras funcionarão, mas sim o quanto de resistência você está oferecendo ao processo. Existe uma inércia natural na mente humana, uma tendência incômoda de se agarrar ao conforto do pessimismo.
A repetição matinal serve justamente para quebrar essa inércia. É o momento de você assumir o controle do seu ambiente mental, declarando soberania sobre o que você permitirá que entre e permaneça em sua consciência. Considere um cenário onde você é confrontado com uma perda inesperada. Enquanto a maioria das pessoas gastaria o restante do dia processando a frustração, remoendo erros passados ou perdendo tempo com especulações improdutivas, aquele que praticou a disciplina mental, ao despertar, já possui um padrão de resposta diferente. A mente, treinada pela insistência no que é verdadeiro, não busca culpados, ela busca o próximo passo viável. Existe um poder insuspeito na calma estratégica. Muitas pessoas perdem oportunidades valiosas porque chegam ao momento decisivo de suas vidas com a mente carregada de estática emocional. Ao limpar esse canal todos os dias, você ganha uma clareza visual que a maioria desconhece. Não é sobre tornar a vida mais fácil, é sobre tornar-se capaz de sustentar uma carga maior com a mente cada vez mais leve. Você começará a notar que as situações que costumavam roubar o seu sono perdem o poder sobre você, não porque mudaram, mas porque a sua forma de interpretar essas situações se tornou inabalável. Você percebe que a maior parte das suas angústias não vem dos eventos em si, mas da narrativa que você mesmo cria para explicá-los. Quando você se levanta e determina que a sua identidade não é ditada pelas oscilações do mercado ou pelas opiniões alheias, você desativa um a um os gatilhos de ansiedade que o mantinham refém. É como se você estivesse instalando um novo software em um computador antigo. No início, o sistema trava. As memórias antigas tentam retomar o controle e o erro aparece como uma forma de proteção familiar. Mas você deve persistir. Aqueles que desistem na primeira semana de prática geralmente o fazem porque buscavam um sinal externo de que algo mudou. A mudança, contudo, acontece de dentro para fora, de forma tão gradual que se torna impossível marcá-la em um calendário. Até que um dia você olha para trás e percebe que a pessoa que você era há um mês não teria a menor ideia de como lidar com a montanha de desafios que você hoje atravessa com naturalidade. Atenção para um detalhe que quase ninguém discute. A mente humana foi moldada para a sobrevivência, não necessariamente para a prosperidade ou para o brilho pessoal. Para a sobrevivência, o medo é um protetor. Para uma vida plena, no entanto, o medo é uma âncora que impede você de sair do lugar. Quando você repete suas declarações ao despertar, você está deliberadamente sobrepondo um padrão de crescimento ao seu antigo instinto de preservação. Você está dizendo ao seu cérebro que ele não precisa mais monitorar ameaças imaginárias. É uma desprogramação radical. Ao fazer isso, você libera uma quantidade de energia psíquica que antes era desperdiçada com o zelo defensivo. A ciência e a espiritualidade, embora falem línguas distintas, concordam em um ponto central. A atenção é a moeda mais valiosa que você possui. Onde você coloca a sua atenção ao iniciar o dia, é para lá que a sua vida vai migrar durante as próximas 16 horas. Se a sua atenção está no caos, você colherá caos. Se está na ordem, no propósito e na verdade, o seu dia se tornará uma sucessão de decisões alinhadas a esse objetivo. Não subestime a simplicidade dessa tarefa por parecer fácil demais. O mais complexo é, quase sempre, a manutenção do simples. Manter o foco quando todos ao seu redor estão em pânico exige uma força de caráter que não se constrói no grito, mas no silêncio da manhã. Muitas pessoas acreditam que precisam de grandes fórmulas, cursos dispendiosos ou rituais místicos para verem suas vidas transformadas. A verdade, no entanto, é que o segredo foi deixado à disposição de quem tiver a coragem de exercer a disciplina mais solitária de todas. A disciplina sobre o próprio pensamento.
Você é hoje o resultado de tudo o que focou no passado. Se você não gosta do que está vendo no espelho ou no seu entorno, o caminho não é uma mudança externa radical, mas o ajuste constante do seu foco a partir do primeiro minuto em que você abre os olhos. A estrutura do seu dia é forjada na penumbra, antes mesmo que o sol esteja alto. Se você fracassa ao despertar, você entrega a chave do seu destino aos ventos. Se você assume o seu posto, você torna-se o piloto da sua própria existência. Observe o contraste. De um lado, a pessoa que acorda e imediatamente se conecta com as demandas urgentes dos outros. Redes sociais, notificações, problemas pendentes, transformando-se em escrava das prioridades alheias. Do outro lado, o indivíduo que, por uma questão de honra pessoal e fé, estabelece os parâmetros do seu dia a partir da fonte da verdade. A diferença não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de ontologia, de como você se compreende no mundo. O primeiro vive reagindo, o segundo vive criando. A realidade que você experimenta é, em grande parte, uma projeção do estado interno em que você se encontra ao iniciar as suas atividades. Quando você nega espaço ao medo e à lamúria logo cedo, você está forçando o seu ambiente a se reorganizar ao redor de uma nova frequência mental. Talvez você questione se isso é possível para alguém com uma realidade tão pesada quanto a sua. E a resposta é que, justamente por ser pesada, é que a mudança de postura se faz indispensável. É na resistência máxima que a lei de causa e efeito se torna mais evidente. A continuidade disso requer algo que chamamos de integridade. Ser íntegro, nesse sentido, significa que o que você afirma ao acordar deve guiar as suas ações durante todo o dia. Se você declara paz, mas reage com destempero ao primeiro desvio de rota, você anulou o seu exercício matinal. A prática é um todo indissociável. Não pode haver uma desconexão entre o rito e a vida prática. Por isso, a mudança é lenta, porque ela está medindo a sua capacidade de ser fiel à sua própria decisão ao longo das horas. Muitas pessoas perguntam se existe um limite de dias para que essa nova configuração se torne permanente. A verdade é que a mente não possui um botão de reset definitivo. Ela é um jardim que exige cuidado constante. Se você parar de regar com a convicção, o mato do pessimismo tentará retomar o solo. Por isso, nunca encare esse hábito como algo que você termina, mas como algo que você se torna. É um processo de lapidação constante, onde a cada manhã você refina um pouco mais o seu caráter, eliminando as arestas que a impaciência e a dúvida insistem em deixar. Você não está apenas mudando sua mente hoje, você está construindo o homem ou a mulher que será lembrado por ter vencido a si mesmo nas batalhas silenciosas do início de cada manhã. A recompensa não está apenas no que você conquista, mas no nível de maestria interna que você alcança ao dominar de forma absoluta o seu primeiro pensamento. A força contida nesse pequeno ritual matinal reside, na verdade, na capacidade de você não se tornar escravo das circunstâncias externas. Muitas vezes, ao abrir os olhos, a mente é imediatamente assaltada pelo inventário de problemas pendentes, dívidas, desencontros ou pela simples antecipação de um dia exaustivo. Esse comportamento, repetido exaustivamente, acaba por criar sulcos profundos no cérebro, tornando o pessimismo o caminho de menor resistência. Quando você opta por repetir uma afirmação deliberada e alinhada a um objetivo superior, você está, literalmente, impondo uma nova geometria ao seu pensamento. Não é que o mundo exterior se transforme num passe de mágica, mas é a sua lente que muda, e com ela a sua capacidade de ver oportunidades onde antes só havia um cenário de estagnação.
Quem não exerce esse domínio sobre o próprio estado interno acaba por reagir como um barquinho de papel em meio a um temporal, sendo levado por qualquer rajada de vento ou qualquer comentário alheio que possa desafiar sua tranquilidade. O exercício da repetição consciente atua como uma âncora. Ele oferece estabilidade mesmo quando as marés estão agitadas ao seu redor. Considere o impacto de um indivíduo que, antes mesmo de tocar o chão ao sair da cama, já disparou internamente um comando de derrota. O corpo processa essa informação, a bioquímica cerebral altera-se e o sistema nervoso prepara-se para uma batalha defensiva. Em contraste, o indivíduo que utiliza esses minutos iniciais para declarar a sua intenção, de forma clara, firme e desprovida de dúvida, constrói um escudo preventivo. Isso não se trata de pensamento mágico ou de negar as dificuldades reais que a vida apresenta. Pelo contrário, trata-se de dotar a própria inteligência de recursos adequados para lidar com tais dificuldades. Quando você declara que seu foco está no sucesso, na solução ou na serenidade, você está retirando da mente a responsabilidade de interpretar eventos neutros como catástrofes. O que antes seria visto como um fracasso irrecuperável passa a ser compreendido apenas como um dado, um obstáculo que pode ser superado através da estratégia certa. Essa mudança de perspectiva é a diferença crucial que separa aqueles que atingem seus objetivos daqueles que permanecem presos a um ciclo perpétuo de frustração e lamentação. Existe uma especificidade insider, raramente mencionada, que é a sutileza do tom que você imprime à sua fala matinal. Não é a simples articulação das palavras que carrega o valor, é a carga emocional que lhes é atribuída no exato momento da emissão. O cérebro responde muito mais ao sentimento que acompanha a ideia do que a ideia puramente racional. Por essa razão, a sua repetição precisa ser carregada de uma convicção tal que, para o seu subconsciente, aquilo que você diz não seja uma aspiração futura, mas uma realidade presente que você está apenas começando a executar. Se você tenta forçar uma afirmação, sentindo-se um impostor, a mente subconsciente, que é um filtro extremamente eficiente, rejeitará prontamente essa semente. A eficácia está no sentimento de convicção serena, quase axiomática, como se você estivesse afirmando uma verdade fundamental sobre a sua existência que não requer aprovação de ninguém. Esse nível de apropriação do conteúdo mental transforma o rito matinal em algo que, para observadores desatentos, parece apenas uma fala simples, mas que, para quem está praticando, funciona como uma engrenagem de alta precisão que impulsiona todo o restante do dia. Imagine agora uma situação genérica onde um conflito interpessoal se desenha no ambiente de trabalho ou em um relacionamento familiar. A pessoa que não teve a disciplina de alinhar o seu estado de espírito pela manhã entrará nesse conflito por instinto, deixando-se levar pelas emoções e provavelmente cometendo erros de julgamento que se arrependerá mais tarde. Ela reage, ataca ou se defende com o mesmo padrão mental do dia anterior. Já quem cultivou a estrutura mental correta, começa o dia com um centro de gravidade muito mais profundo. Ao se deparar com a mesma situação, a capacidade de pausar, avaliar e responder de maneira inteligente, em vez de meramente reagir de maneira automática, aumenta exponencialmente. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é o território sagrado onde reside a nossa liberdade. E esse espaço é exatamente o que você amplia e fortalece ao repetir a sua afirmação matinal. Em esse exercício diário, o seu espaço de reação é quase nulo. Você é um reflexo do que acontece com você. Com a prática constante, você passa a ser o arquiteto da sua própria conduta, independentemente de quem cruza o seu caminho ou de quão desafiadora seja a pauta do dia.
A verdade é que a maioria das pessoas que você admira, aquelas que parecem manter a calma em situações de extrema pressão e que alcançam resultados consistentes de longo prazo, não possuem uma estrutura mental naturalmente superior à sua. O que elas possuem é uma rotina de manutenção. Elas compreendem que a mente é o bem mais precioso e, simultaneamente, o mais instável de todos. Se você deixa a porta aberta sem vigilância, qualquer pensamento invasivo e desestruturado entrará, ocupando o espaço que deveria estar reservado para a sua estratégia principal. O roteiro aqui não é sobre ganhar mais dinheiro ou adquirir status, embora isso possa ser um efeito colateral positivo. O foco absoluto está na soberania sobre a sua própria percepção da realidade. É um processo de empoderamento autêntico, que não depende de validação externa ou de sorte, mas de uma gestão rigorosa do que entra e do que permanece na sua mente quando você desperta. Se você concorda que o controle do próprio foco é a maior ferramenta de mudança de destino, deixe a sua marca aqui embaixo, consolidando o seu compromisso com esse novo patamar de autodomínio. Prosseguindo nessa análise, é fundamental observar o papel da constância na quebra de paradigmas. Muitos buscam resultados extraordinários sem a devida disposição para o trabalho contínuo. A mudança de direção da mente não ocorre por um evento súbito, mas por uma acumulação de movimentos graduais. Da mesma forma que gotas de água, ao caírem persistentemente no mesmo lugar, acabam por perfurar a pedra mais resistente, a sua afirmação matinal, repetida dia após dia, sem exceção, começa a desgastar a rocha das suas crenças limitantes. O medo de arriscar, a dúvida sobre a própria capacidade, o sentimento de inferioridade, tudo isso são apenas memórias antigas, impressões gravadas no seu subconsciente por vivências passadas. No entanto, a plasticidade cerebral permite que essas impressões sejam sobrescritas, contanto que o novo estímulo seja apresentado de forma constante e intencional. Portanto, o que se faz pela manhã não é um teste. É uma reconfiguração do seu sistema operativo interno, que dita o sucesso ou o insucesso das horas seguintes. Se você analisar o percurso de grandes nomes que moldaram a sua própria sorte, notará um padrão ininterrupto de autoconfiança disciplinada. Não se trata de uma autoconfiança cega, baseada em nada, mas de uma fé convicta num plano traçado com clareza. Ao acordar, esses indivíduos já sabiam qual parte do plano seria executada naquele dia. Eles não esperavam pela motivação surgir das circunstâncias. Eles criavam a motivação através da convicção da sua própria capacidade de realizar aquilo a que se propuseram. Quando você faz a sua repetição, você não está apenas dizendo palavras, você está fazendo um contrato com você mesmo. E um contrato tem obrigações. A obrigação principal é a integridade. Você se compromete com a ideia de que naquele dia sua mente não será o seu mestre, mas a sua principal ferramenta de trabalho. Cada vez que a ansiedade ameaçar surgir ao longo do dia, a memória daquela afirmação matinal servirá como um alerta. Você já declarou que sua mente está operando sob novas diretrizes. Esse lembrete silencioso é um poder indescritível, capaz de silenciar o caos interno no instante em que ele tenta ganhar força. A estratégia de alternar ângulos é necessária porque a vida não é linear. Haverá dias em que a sua afirmação parecerá ter menos peso, e é exatamente nesses dias que ela é mais necessária. Quando tudo flui bem, a disciplina é fácil. A verdadeira medida do caráter não aparece na calmaria, mas na tempestade. Se você mantém o rito matinal, quando o ambiente ao seu redor é de escassez e incerteza, você está, de fato, enviando um sinal contundente ao subconsciente.
Eu sou o capitão do que acontece internamente, não importa o que aconteça externamente. Essa postura cria uma resiliência quase inabalável. O que antes causava insônia ou desespero passa a ser encarado como uma tarefa a ser resolvida, uma etapa necessária. Você para de se identificar com o problema e passa a se identificar com a sua própria capacidade de superá-lo. Essa mudança de foco é, sem dúvida, a técnica mais potente para garantir que a sua mente permaneça afinada com as suas ambições mais elevadas, em vez de ser constantemente sabotada pelos seus reflexos mais primitivos de medo e paralisia. O que você está fazendo agora, ao compreender essa lógica, é pavimentar um terreno que antes era apenas um pântano de confusão mental. Considere a arquitetura da sua rotina sob uma ótica puramente técnica. O cérebro humano é um mecanismo de economia de energia. Ele busca constantemente o caminho de menor resistência, o que na prática significa adotar hábitos mentais previsíveis, por mais destrutivos que sejam. Quando você introduz a repetição dessa afirmação deliberada ao acordar, você está interrompendo um ciclo automático de baixa performance. É como se você estivesse forçando uma atualização de software num sistema que se acostumou a rodar em modo de segurança. A maioria das pessoas passa a vida reagindo aos impulsos do ambiente, como um barco sem leme que depende inteiramente da correnteza para chegar a algum lugar. Ao assumir o controle na primeira hora do dia, você deixa de ser o efeito da sua rotina e se torna a causa do seu próprio desempenho. Esse é o diferencial entre quem apenas sobrevive e quem constrói algo sólido, capaz de suportar o teste do tempo e a pressão das circunstâncias adversas. Pense em alguém que acorda e imediatamente permite que o fluxo de notícias negativas ou o acúmulo de tarefas pendentes determine sua frequência emocional. Essa pessoa gastou seu capital mental logo nos primeiros minutos. Agora, compare isso com alguém que, mesmo em meio à instabilidade, começa o dia com uma diretriz clara e pré-definida. A diferença não é apenas de humor, é de ordem de grandeza na capacidade de execução. Aquela primeira pessoa termina o dia exausta, sentindo que foi atropelada por acontecimentos que nem compreendeu. A segunda pessoa termina o dia sabendo que, embora as condições externas tenham sido difíceis, sua posição interna permaneceu intacta. A questão aqui é que você não pode controlar a imprevisibilidade do mundo, mas você possui total jurisdição sobre como o seu filtro interpretativo decodifica esses eventos. Quando você ancora a sua mente com essa tripla repetição, você cria uma espécie de blindagem cognitiva. Existe uma resistência natural do ego em aceitar esse tipo de autodisciplina. O ego prefere a zona de conforto da vitimização ou do entretenimento passivo, pois é ali que ele se sente seguro, mesmo que fracassado. Mudar isso dói, porque implica abandonar uma identidade antiga, de alguém que aceita a derrota como destino. No momento em que você rompe essa inércia com a afirmação, você está declarando guerra contra a sua própria tendência à mediocridade. Não se engane. A mente tentará lutar. Ela apresentará argumentos lógicos para que você desista, para que você deixe para amanhã ou para que você não seja tão rígido consigo mesmo. Entender que essa voz de dúvida é apenas uma função biológica de conservação e não uma verdade absoluta sobre o seu potencial é a chave para a liberdade. Você não é os seus pensamentos sabotadores. Você é aquele que escolhe quais pensamentos terão permissão para ditar o seu comportamento. A repetição, por si só, é uma ferramenta de solda. É o que transforma uma ideia vaga em uma convicção inabalável. No início, você pode sentir que as palavras são apenas isso, apenas palavras. No entanto, se você mantiver o rigor, a substância começará a ser moldada no nível subconsciente. É como o gotejamento de água em uma rocha.
No começo, não parece haver impacto, mas, com o tempo, o canal é formado. De repente, uma situação que antes dispararia uma crise de ansiedade passa a ser processada de maneira neutra ou até produtiva. Essa é a prova prática de que o seu eu consciente domou as respostas automáticas da biologia. A utilidade desse procedimento transcende o sucesso profissional. Ele alcança o núcleo da saúde mental e da paz interna. Um ambiente interno caótico é a raiz de quase todas as formas de infelicidade moderna. Quando você organiza o exterior começa a alinhar-se naturalmente porque suas decisões se tornam mais precisas e menos emocionais. Existe uma especificidade insider nesse processo que raramente é mencionada. O momento da repetição não é apenas sobre o conteúdo da frase, mas sobre a postura corporal que você assume ao dizê-la. Se você a repete com descrença ou de maneira mecânica, os resultados serão proporcionais à sua falta de energia. É preciso tratar esse pequeno ritual como uma audiência de alto nível com a autoridade suprema que você exerce sobre si mesmo. A mudança que você busca não é mágica, ela é mecânica. Quando você fala com convicção, seu sistema nervoso recebe sinais físicos de postura, respiração e intenção, o que reforça o impacto psicológico da afirmação no seu cérebro. É um feedback em loop. A mente molda a fala, que molda a postura, que reafirma a decisão para a mente. Esse alinhamento triplo é o que gera o estado de prontidão mental capaz de transformar um dia medíocre em uma obra-prima de disciplina. Muitas vezes, a hesitação em começar essa prática surge da ideia de que ela exige uma mudança radical e imediata no estilo de vida. Isso é um erro. O que se propõe aqui é uma pequena modificação na primeira nota da sinfonia do dia. Uma única nota errada no início de uma orquestra estraga a harmonia de toda a peça. Da mesma forma, começar o dia em desordem mental garante que todas as escolhas subsequentes sejam enviesadas. Ao garantir que o início seja claro, você aumenta exponencialmente a probabilidade de que os eventos subsequentes encontrem um terreno preparado para o sucesso. Considere também que a maioria das pessoas que você admira, pelo controle que demonstram sobre suas próprias vidas, possui mecanismos de ancoragem como este. A diferença é que, para muitos, isso aconteceu de forma intuitiva, enquanto para você está sendo revelada a estrutura lógica que permite a qualquer um alcançar o mesmo nível de autodomínio. Omitir essa etapa do processo matinal é negligenciar a ferramenta mais poderosa que qualquer ser humano possui, a capacidade de autoinstrução. Imagine possuir um computador de última geração, dotado de capacidades imensas de processamento, e utilizá-lo apenas para tarefas simples e repetitivas, por falta de conhecimento do software ou receio de desconfigurar o sistema. É exatamente o que você faz com sua mente quando permite que o caos alheio dite suas prioridades. A partir de agora, o que foi explicado não serve apenas como teoria. Ele ganha corpo na medida em que você o integra à sua realidade, momento a momento. O que você está aprendendo aqui é um método de autogestão de alta performance. E lembre-se, a constância é o ingrediente secreto que separa os amadores dos verdadeiros mestres do próprio destino. A eficácia dessa prática não reside na complexidade, mas na persistência cega com que você se recusa a abandonar o seu rito, independentemente do quão desafiadora a manhã anterior possa ter sido. Se você observar bem, vai notar que as oportunidades reais de crescimento quase nunca se apresentam com grandes alardes. Elas se escondem em pequenas decisões que tomamos quando ninguém está olhando, na quietude do nosso próprio quarto, antes mesmo de sairmos para enfrentar o mundo.
É nesse silêncio que você desenha a trajetória da sua jornada diária. Não se trata de uma afirmação positiva rasa ou de um exercício de autoajuda sem fundamento, mas de um exercício estratégico de focalização. No exato instante em que você afirma e reafirma, você está sintonizando a sua percepção para ignorar as distrações que não contribuem para os seus objetivos e para magnificar as oportunidades que o seu cérebro costumeiramente deixaria passar, despercebidas por estar ocupado demais reagindo ao ambiente. Essa é a verdadeira engenharia por trás de todo grande feito humano. A capacidade de manter o foco fixo enquanto a realidade ao redor exige desvios. O que você está fazendo é proteger o seu ativo mais valioso, o seu tempo de atenção, antes que o mundo tente roubá-lo de você. Essa autodefesa intelectual é o alicerce de qualquer legado que se pretenda duradouro e digno de ser lembrado. Não pare agora. Você está apenas começando a arranhar a superfície da sua verdadeira capacidade de comando. Dominar o primeiro pensamento do dia é a diferença entre ser o arquiteto da sua própria sorte ou tornar-se o resultado das circunstâncias alheias. Muitos acreditam erroneamente que o sucesso é um evento fortuito ou fruto de um privilégio inalcançável, quando, na verdade, a estrutura da alta performance é rigorosamente democrática. Ela obedece às leis da repetição e da focalização. Quando você dedica os primeiros instantes da sua consciência para direcionar seu comando interno, está criando uma barreira seletiva que define o que entra e o que permanece na sua mente ao longo das próximas 16 horas. O cérebro humano é desenhado para economizar energia, o que significa que, sem um comando deliberado, ele seguirá a trilha de menor resistência, mergulhando automaticamente nos problemas de ontem ou nas ansiedades sobre o amanhã. Ao implementar esse ritual de 3 repetições precisas, você interrompe o ciclo de inércia e forja um novo caminho neural que prioriza o que realmente importa. Imagine um engenheiro que, ao chegar no canteiro de obras, ignora os projetos e deixa que cada pedreiro decida por conta própria como a estrutura deve ser erguida. O resultado seria um caos estrutural e o colapso inevitável do edifício. Pois é exatamente assim que a vasta maioria das pessoas inicia sua jornada diária, sem um projeto, sem uma definição clara de intenção, permitindo que as notícias, as mensagens de terceiros e as preocupações domésticas decidam qual será o tema principal do dia. Quando você inverte essa lógica, você deixa de ser o ambiente da sua mente para se tornar o dono dela. Essa técnica de autoafirmação estratégica funciona como um filtro de alta precisão. À medida que você repete e internaliza o seu propósito, algo fascinante acontece. A sua percepção aguçada começa a detectar conexões, recursos e possibilidades que estavam lá o tempo todo, mas que você simplesmente não via porque seu foco estava descalibrado. Não é mágica, é ciência comportamental aplicada. A constância nesse rito de despertar é o que valida o processo. Uma execução única é apenas um experimento, enquanto a prática repetida é a construção de um caráter moldado para a conquista. É crucial entender que a eficácia da sua mente diminui severamente quando ela é forçada a alternar constantemente entre o modo reativo e o modo produtivo. Cada pequena interrupção no seu foco primário gera um custo cognitivo alto, esgotando a energia necessária para as tarefas que exigem pensamento profundo e decisões complexas. O rito que você executa ao acordar serve como um âncora. Mesmo que o caos surja em meados da tarde, a sua mente retém a semente daquela intenção plantada no primeiro minuto do dia. A persistência nessa prática cria uma resiliência intelectual que quase ninguém consegue contornar, simplesmente porque a maioria está preocupada demais com o barulho externo para sequer notar a importância do silêncio interno.
Você está treinando a sua capacidade de ignorar o irrelevante. E em um mundo inundado por informações fragmentadas e apelos constantes, a habilidade de ignorar o que não é essencial é talvez o traço mais importante de quem realmente alcança resultados extraordinários. Considere a natureza dos obstáculos que frequentemente desviam as pessoas de seus objetivos. Não são crises monumentais na maioria dos casos, mas uma sucessão ininterrupta de pequenos desvios que, somados, levam o indivíduo para quilômetros de distância do curso original. Esse é o perigo oculto da negligência matinal. Quando você abre mão do seu ritual, você está, implicitamente, dando permissão ao acaso para dirigir sua vida. No entanto, quando você assume a responsabilidade total pelas primeiras impressões do seu dia, você coloca um cinto de segurança no seu potencial. Observe que cada vez que você se sente tentado a pular o exercício por cansaço ou falta de tempo, essa é precisamente a hora em que o rito é mais vital. O cérebro tende a lutar contra o que exige esforço deliberado, buscando sempre a rota do conforto, mas é na resistência a esse conforto que reside a expansão das suas capacidades. Cada vez que você insiste no compromisso que firmou com sua própria mente, você está enviando uma mensagem contundente para o seu subconsciente. Eu estou no controle, e este é o único curso que vamos seguir hoje. Este processo de focalização não exige que você mude toda a sua rotina ou que se isole do mundo. Pelo contrário, ele prepara você para transitar através das complexidades do dia a dia com uma armadura de clareza que torna as distrações praticamente inofensivas. Pense nisso como uma espécie de imunidade contra a mediocridade. Quando você entra no ambiente de trabalho ou no círculo social com uma intenção já solidificada, você não é mais a pessoa que reage aos estímulos alheios, mas sim a pessoa que os influencia com a sua própria vibração e presença focada. Isso altera a dinâmica das suas negociações, das suas relações pessoais e até mesmo da forma como você lida com os imprevistos mais estressantes. As pessoas ao seu redor sentirão a diferença de postura de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. E, ironicamente, esse nível de comando atrai mais oportunidades, porque a autoridade pessoal é sentida muito antes de ser expressa em palavras. Você está no meio de um processo de reconfiguração de software mental. E assim como qualquer atualização de alta complexidade, o sistema precisa passar por uma fase de estabilização. Não se precipite buscando resultados drásticos antes de completar o ciclo de adaptação. A força de uma árvore não é medida pela altura do seu tronco, mas pela profundidade e extensão das suas raízes. Da mesma forma, sua capacidade de colher frutos grandes depende inteiramente da solidez dos ritos que você pratica nas sombras, no isolamento da sua própria consciência. Se você permitir que essa técnica se torne um hábito inegociável, você verá que o que hoje parece exigir um esforço hercúleo, com o passar das semanas, se transformará no seu estado natural de ser. Você passará a acordar não para ver o que acontece, mas para fazer o que foi decidido que aconteceria. A diferença é abismal e é nela que residem as vidas verdadeiramente memoráveis. Prossiga com o rigor de um mestre, pois cada nova repetição é um tijolo a mais na edificação da sua nova estrutura mental. O próximo passo dessa jornada revela uma camada ainda mais profunda sobre como sustentar essa energia mental durante os períodos de baixa, garantindo que o seu dia, mesmo nos momentos de maior pressão, continue sob o domínio da sua vontade. Sustentar esse foco exige reconhecer que a sua mente é como um campo fértil, onde a palavra de Deus atua como o semeador diligente. Não se trata apenas de força de vontade humana, mas de alinhar o seu propósito ao que está escrito, que somos transformados pela renovação do nosso entendimento.
Ao repetir essas verdades todas as manhãs, você não está apenas autossugestionando, mas ancorando a sua consciência no fundamento que não vacila. Quando as pressões do dia surgirem, esse alicerce será o que manterá a sua paz inabalável, pois o seu foco terá sido firmado na autoridade de quem diz que você é mais que vencedor. É nesse estado de espírito, guardado pela fé e pela disciplina, que o medo perde o lugar e a visão clara do seu propósito se torna a sua bússola constante. Portanto, cada despertar é uma oportunidade divina para reafirmar quem você é em Cristo e qual é a sua missão. Não permita que o ruído exterior eclipse a autoridade que o Senhor já lhe concedeu sobre os seus pensamentos. Siga firme, cultivando essa rotina com gratidão, pois o homem que domina o seu próprio espírito é mais forte do que aquele que toma uma cidade. O que você planta na quietude do amanhecer será exatamente o que você colherá na colheita das suas horas. Mantenha essa vigilância ativa, faça da sua mente um lugar de habitação para os projetos do alto e observe como a sua própria existência passará a refletir um poder que não vem de esforços passageiros, mas de uma vida fundamentada na rocha eterna. Se esta reflexão trouxe a clareza e o ânimo que você precisava para enfrentar o seu dia com propósito, deixe o seu amém aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para continuarmos fortalecendo a nossa fé e a nossa mente com a sabedoria da palavra todos os dias. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa recuperar o domínio sobre os seus dias e retomar a autoridade bíblica sobre os próprios pensamentos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo encontro.